Amém. Vamos lá. Deus, em nome de Jesus, Pai, nós queremos te entregar essa reunião nas tuas mãos, Pai. Queremos te agradecer por mais um dia de vida, mais um dia de trabalho, mais um dia na tua presença, Senhor. Pai, que o Senhor venha usar poderosamente a vida da Sandra nessa noite, Pai, que o Senhor venha transmitir todo o recado através da vida dela. Que ela passe todo o recado do Senhor para a vida das meninas que estão assistindo. E que o Senhor venha cobri-las com seu sangue carmesim, com a tua armadura de Efésios, Pai, repreende todo o mal, repreende todo o inveja, tudo aquilo que não provém do Senhor sobre a vida delas, Pai. Pai, movimenta esse grupo, que as meninas que estão afastadas voltem a participar das reuniões, que elas voltem a interagir, Pai. Que elas não saiam da tua presença, Pai. Eu te peço nessa noite, em nome de Jesus, Senhor. Amém. Amém. Ô, glória! Amanhã você vai orar por mim quando chegar na clínica. Amém. Então, gente. Não sei público não, fica tranquilo. Contextualizando a história, que acho que pra gente nem precisa, né? Mas como eu escrevi o contexto, eu vou ler. Nós estamos vendo a transição de um povo que vivia sem rei, num sistema governamental de confederação, né, das tribos, né, para o início da monarquia, né, que começa com o rei Saul e agora passa pela unção de Davi, e Davi é o rei ungido, mas não é efetivamente rei ainda nesse capítulo. Hoje vamos ver o começo das intrigas, que a aula de hoje vai mostrar que a Bíblia tem histórias espetaculares. Então, assim, eu fico muito animada com isso, sabe? Porque o Antigo Testamento, ele tem histórias, assim, extremamente cativantes, né? Da nossa atenção. Eu acho que é melhor do que muita série daí do Netflix, da TV, é melhor do que muita série. E, inclusive, eu me lembrei da Carla, que um exemplo, né, dessas séries que a Carla ama, tal do Game of Thrones, eu acho que o Antigo Testamento é melhor do que Game of Thrones. Tem mais mortes, com certeza. E assim, eles não têm, como tem no Game of Thrones, né, eles não têm fidelidade com o protagonista, não. Se tiver fora da visão, ipa nele. É assim, muito, muito legal. E eu adoro o Antigo Testamento, mas vamos lá. Primeiro livro de Samuel, capítulo 18, versículo 1. Saul e Davi terminaram a sua conversa. Jonatas, filho de Saul, começou a sentir uma profunda amizade por Davi e veio a amá-lo como a si mesmo. Daquele dia em diante, Saul levou Davi para sua casa e não deixou que voltasse para a casa de seu pai. Jonatas e Davi fizeram um juramento de amizade, pois Jonatas tinha grande amor por Davi. Ele tirou a capa que estava usando e deu a Davi. Naquele tempo isso era uma coisa muito, muito forte, uma simbologia muito grande. Entregar a capa, né? E deu a Davi. Deu também a sua túnica militar e a espada e o arco e o cinto. Ele deu a capa, ele deu as armas e ele deu o amor dele para Davi. Olhem como é interessante a história de Jonatas. Ele está numa situação muito complicada. Ele está entre trair Saul, seu pai, e a monarquia, né? Ou ser leal a Davi. Ele precisa fazer uma escolha. E ele ama de todo o coração a Davi. Então ele está numa situação, uma sinuca de bico mesmo, ele está numa situação difícil. É um laço muito grande, né, entre Jonatas e Davi, e nós precisamos entender algumas coisas, que são considerações muito importantes. Quando se lê na Bíblia quando se lê a Bíblia de forma rápida, se cai em muitos erros. Um deles, o primeiro deles aqui no texto, ai, Nino, por favor, não desce. O primeiro texto aqui, a primeira consideração aqui é que Jonatas não tem a mesma idade de Davi. Depois vocês pensem nisso de uma forma melhor. Mas, Davi assume o seu reinado com mais ou menos 30 anos.
né? Ele já não era mais o garotinho. Ele foi ungido quando ele era garotinho, mas ele assume o reinado já em idade madura. Davi aparece na história quando Saul já tinha mais de 10 anos de reinado. E Jonatas já estava grande, porque Davi... Nossa, mas ele está se esfregando aqui, o Nino. Porque Jonatas já era adulto, porque quando Saul assumiu o trono, ele já era casado e já tinha filhos adultos. Lembra da primeira batalha que Jonatas brigou até que ele cometeu aquele pecado, porque Saul tinha feito um voto de tolo e Jonatas quase foi morto? Pois é, Jonatas já era adulto e Saul e Davi ainda eram um meninote. Ou seja, Jonatas, quando Davi nasceu, Jonatas devia de ter mais ou menos uns 27 anos. Isso é uma coisa importante da gente entender, da gente considerar. Por quê? Porque fica claro que ali era um amor devotado, é um amor de pai para filho. No máximo que podia ser um amor de mentor, um amor de discípulo, entendeu? De mentor para o seu discípulo. Então, o vínculo de amizade entre Jonatas e Davi era assim, era como de pai e filho, ou mesmo como discipulado. Há realmente uma profunda amizade e amor entre Jonatas e Davi. Vale ressaltar que novas interpretações tentam sugerir, principalmente na cultura em que estamos, que nós todos vivemos, que estamos inseridos, que o relacionamento de Davi e Jonatas é homoafetivo. Isso é uma coisa muito importante da gente entender, porque mais cedo ou mais tarde alguém vai dizer para nós que na Bíblia tem relacionamento homossexual e muitos não vão saber o que dizer. E agora eu vou explicar isso aqui. Há essa interpretação desse relacionamento homoafetivo com pessoas que têm que não conhecem a Bíblia e que querem justificar esse lado aí da vida, porque se vê um amor exageradamente declarado. São declarações exageradas de amor. Que Jonatas chega a dizer que o amor de Davi é mais importante que o amor de 1000 mulheres. Por causa dessa nossa cultura, alguns distorcem esse texto e afirmam que havia homoafetividade aí. Amadas, isso não é possível. De verdade, isso é impossível. Primeiro, porque o relacionamento homoafetivo já era completamente rejeitado pelas leis de Deus. E até com muita veemência. E não era aceito culturalmente naquela época, de maneira alguma, não era aceito. Isso jamais seria escrito, como está escrito na Bíblia, com bons olhos. Caso eles tivessem um caso homoafetivo, jamais seria descrito com tanta beleza como está na Bíblia. Porque culturalmente isso não era aceito, isso era abominado, tá? Segundo ponto, o que está escrito é possível que aconteça um relacionamento íntimo de amizade entre 2 homens. É isso que está escrito, que é possível que esse amor exista entre 2 homens, sem que haja um cunho sexual. Não há sexualidade nesse amor. Essa interpretação errônea é a tentativa de forçar a nossa cultura no texto. Por causa dela, nós ficamos desconfortáveis em ver, por causa dessa cultura, nós ficamos desconfortáveis em ver declarações de amor tão grandioso entre 2 homens. Afinal, é possível que se tenha amigos íntimos sem que haja um cunho sexual nisso. Ou mesmo, Sandra, tenho amigas que amo muito mais do que amaria um homem na atual situação de vida que eu tenho. Eu amo muito mais essas mulheres do que algum homem que eu amasse na minha vida.
Até porque são amores diferentes. Existem o amor filho, o amor ágape, existem amores diferentes. E esse amor que nós estamos lidando aqui é um amor sem cunho sexual. Assim como eu amo a Camila, a Isabela, a Rita, a Mônica, a Cíntia. São minhas amigas que eu amo de todo o meu coração. Você, Manu, minha mais nova amiga que eu amo de todo o meu coração. Entendeu? E que eu devo muito, 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 muito. E que eu peço muito que Deus abençoe e cuide muito. Entendeu? Eu amo de todo o meu coração, com amor de irmã, de mãe, de filha, de amiga. Esse amor, ele chega a se misturar, entendeu? Mas nunca vai ser com amor de mulher para homem. Não tem essa convergência, entendeu? É um amor assexual, mas com intensidade incalculável. E aqui que estamos diante disso, desse amor, aqui nós estamos diante desse amor. Eu gastei tanto tempo para falar isso, porque isso é muito usado pelo mundo para descaracterizar a Bíblia e desacreditar tudo aquilo que nós escutamos, nós entendemos que Deus fala pela Bíblia. E o terceiro ponto, o autor não tem problemas em expor os pecados de Davi. E ainda assim... Só para dar um detalhe, é aquela coisa, né, do trecho fora do contexto, virou um pretexto, né? Exatamente. Então, é o contexto, a Bíblia toda, ela vai numa direção, meio que você pega um trechozinho e criar um contexto completamente afora, né? Para se justificar, para justificar os próprios pecados. Isso aí. E aí, é o que eu falo, né? A gente fala, né? Conhecereis a verdade que te libertará. Você tem que conhecer a Bíblia. Porque quem escuta isso fora do contexto, ele fala, mas mulheres. Né? Exatamente. Não seja burro, ele não está dizendo para você que ele trocaria 1.000 mulheres por isso. Não. Ele está dizendo que a admiração dele, o amor que ele tem, a gratidão que ele tem, vai ter uma importância absurda. Ele está falando, não é de qualidade de amor, ele está falando de quantidade de amor. Exatamente. Tipo assim, tipo, você até falou assim, gente, eu amo muito. Eu amo muito, né? Exatamente. Eu amo muito. E tá tudo bem, sabe? Você já viu 2 grandes amigos, sabe? Aqueles caras que defendem um ao outro a qualquer custo. Fala, você dormiu na tua casa. O cara fala, dormi mesmo, não dormiu. Ele tá falando, olha, eu amo esse cara em mais que 1.000 mulheres. Exatamente, é isso. É um amor íntimo, é um amor de intimidade, que a gente olha, no olhar a gente percebe que tem alguma coisa errada. Parceria. É parceria, isso aí. E assim, e o terceiro ponto que também é muito bom da gente colocar é que a Bíblia, o autor desse livro, ele não esconde os pecados de Davi. Ele, ao contrário, mais na frente a gente vai ver claramente, explicitamente, Davi adulterou, fornicou, Davi foi um homicida. Ele cometeu pecados muito graves, mas esse pecado ele não tinha. Gente, amo o pecador e odeio o pecado. Não tenho nenhum problema com homoafetividade. Não tenho. Cada um sabe de si diante do Senhor. Amo o homoafetivo. Odeio o pecado, o homossexualismo. Tá? Que fique claro isso. Bem claro, inclusive. E eu estou aqui sendo um canal de aprendizado para mim e para vocês sobre este ponto da Bíblia, né? E não aparece em lugar nenhum a descrição do pecado de homoafetividade. Então, esse pecado não aconteceu. Simplesmente a Bíblia nos está ensinando que pessoas do mesmo sexo podem ter uma relação de fidelidade, grandiosa de amor, de intimidade, de amizade, de lealdade, de cumplicidade e todas essas coisas que a gente entende porque a gente tem amigos assim na vida da gente. Versículo 5. Davi saiu-se bem em todos os lugares aonde Saul o enviou.
Então Saul promoveu a comandante do seu exército, e isso agradou a todo o exército, inclusive aos outros oficiais. Quando os soldados estavam voltando para casa depois de Davi ter matado Golias, as mulheres de todas as cidades de Israel saíram para encontrar o rei Saul. Elas cantavam canções alegres, dançavam e tocavam pandeiros e lira. Inclusive, Saul tinha um problema sim. Saul tinha problema com mulher, porque ele gostava muito. E pecava por causa disso. E quase que ele perde o rumo dele exatamente por causa disso. Que Satanás pegou aonde? Na ferida dele, que é essa coisa de gostar de mulher demais. Entendeu? Então, voltando. A explicação é, Davi começa a ganhar destaque, aquele menino improvável que não aguentava nem o peso da espada e da armadura, entra em ascensão e começa a ser admirado por todos os soldados do exército e por todo o povo. Deus primeiro fez com que o povo conhecesse, olha como é que Deus é fantástico. Deus primeiro fez que o povo conhecesse Davi, respeitasse, amasse seu novo rei para depois entronizá-lo. Ele não pegou Davi, sai Saul, entra Davi, e o povo ia ficar sem saber a quem amar, a quem ser fiel. Ele primeiro mostrou quem era Davi, para que o povo tivesse a fidelidade, o amor, que ele tivesse a admiração por este novo rei, para depois entronizar. Deus estava com Davi, ele tinha muito êxito em todas as suas empreitadas. E tudo isso começa a trazer problemas para Saul, né, na cabeça de Saul. Saul começou a invejar, a temer Davi, medo de perder o seu trono. Notamos que Saul tem um profundo problema com poder, com desejo de se manter no poder, de ser reconhecido, de ser aceito, de ser aplaudido. Enfim, acho que isso é um bom ensinamento para a gente, porque muitas vezes cada uma de nós incorre nesse pecado, vamos dizer assim, né? E versículo 7. Alegravam-se e cantavam assim: Saul matou 1000, Davi matou 10.000. E Saul não gostou disso, ficou muito zangado e disse: para mim as mulheres deram 1000, mas para Davi deram 10.000. A única coisa que está faltando agora é ele ser rei. Olha ele confessando o que mais tarde iria acontecer. E desse dia em diante, Saul começou a ter ciúme de Davi e a desconfiar dele. Aqui começaram as faíscas a existirem. Quando eles voltam da batalha e as mulheres cantam para Davi, atribuem a ele o abatimento de dezenas de milhares e a Saul a milhares. Trouxe a ira a Saul. Aqui fica nítido o problema de Saul com a humildade e o poder. Amadas, alguém que tenha sua identidade plenamente bem definida em quem ela é e que tem relacionamento com Deus, nessa hora abraçaria Davi e comemoraria o total de vencidos na guerra, somando um número com o outro. Seria uma única vitória, né? Quem tem certeza de quem é em Deus consegue ser humilde, pois entende que é tudo para a honra, tudo para a glória do Senhor. Pois sabe que nada é conquistado na força do nosso braço, mas sim pela vontade do Pai, pelo alinhamento nosso com o Pai, para que o Pai possa agir na nossa vida e nos entregar a vitória. Mas o problema aqui tem a ver com a mentalidade de Saul. Ele se sente rejeitado. Quantas vezes nós nos vemos na posição de Saul? Quantas de nós nos revoltamos em nosso coração ao ver alguém em nosso coração, né, com os nossos olhos da terra, menos merecedores, ocupando lugares que julgamos ser nosso pelo nosso mérito. Quantas vezes a gente olha e fala assim, aquele ali não tinha que estar ali, quem tinha que estar ali sou eu sou muito mais capacitada, eu estou em muito melhor condição intelectual, condição de habilidade, enfim, do que aquela pessoa que foi levantada. Isso acontece muito na igreja também.
quando os pastores entre si têm rusgas, porque um foi chamado para tal coisa e ele não era tão preparado aos olhos daquele outro. E assim, isso acontece no trabalho, isso acontece dentro de casa, na nossa vida, na nossa intimidade do nosso lar, com os nossos irmãos, quando um pai dá mais autoridade a um filho do que a outro, e o outro fica com o coração, amém, Sandra? Com o coração doído. Temos que ter muito cuidado com a nossa alma, com a nossa mentalidade. Sabem aquele sentimento de querer estar no controle? De querer estar no poder, de querer os aplausos, querer que todos esses aplausos, esse controle, esse poder sejam nossos. Muitas vezes não explicitamos isso para fora, mas no nosso coração isso aí está gritando. São assim, muitas vezes agimos assim, não gostamos do sucesso, do reconhecimento do outro em detrimento do nosso. O sucesso e o reconhecimento do poder são ídolos, gente, isso é muito sério. Tudo é vaidade, é isso aí, Manu. O sucesso e o reconhecimento, o poder são ídolos. O problema é que o ídolo promete tudo, mas nunca é capaz de satisfazer. Nunca é capaz de cumprir a promessa. Assim acontece com Saul. Ao ver o povo amando Davi, seu coração se fechou em ódio, em inveja, em rancor e medo de perder o seu reinado. Davi tinha um coração humilde. Ele não tinha intenção de destronar Saul. Fica claro que Davi tinha, além do favor do povo, do favor das mulheres, ele tinha o favor de Deus. E daí o cisma acontece de Saul com Davi. Por conta do coração orgulhoso e egocêntrico de Saul. Amadas, o maior de todos os nossos inimigos é o ego. O ego é a origem de todos os pecados. O pecado original lá no Éden se chama ego. O egocentrismo, a vida voltada para o eu, a minha vontade, os meus desejos, os meus sonhos. Quando eu quero, como eu quero, aonde eu quero, eu. Muitas vezes somos muito egoístas, egocêntricos. Queremos que as coisas aconteçam para nossa satisfação. A gente usa o namoro para a gente ser feliz, para a gente se satisfazer. A gente usa o trabalho, os relacionamentos, as pessoas até que nós amamos, a gente usa muitas vezes para desfrutar do nosso prazer, da nossa alegria. Tudo para que eu seja feliz, para o ego da gente. O nosso ego precisa ser curado, precisa ser transformado, dominado. A gente quer que a vida gire em torno do nosso redor, nosso umbigo, e que os nossos desejos sejam satisfeitos. Foi esse o problema que cegou Saul. Amadas, vocês entendem que a Bíblia nos ensina a viver o melhor de Deus? Claro que entendem, né? Mas para isso precisamos viver o melhor com Deus. Para viver o melhor de Deus, a gente precisa viver o melhor com Deus. Se colocarmos o nosso ego, quer para nossa satisfação, quer para nossa alegria, não consideremos perdoar, amar nossos inimigos, não mentir. A gente não vai conseguir falar a verdade, porque uma mentirinha branca não tem problema nenhum, né? Satisfação do ego. A gente não vai conseguir oferecer a outra face. Porque quem foi aquele incircunciso que ousou me incomodar, me negar, né? A gente não consegue se santificar. Porque qual é o problema de fazer sexo antes de casar? Ego. Enfim, amar a Deus sobre todas as coisas fica impossível, porque a gente ama a gente acima de Deus. Versículo 10. No dia seguinte, um espírito mau, mandado por Deus, dominou Saul, e ele começou a agir como um louco dentro da casa.
Davi estava tocando lira como fazia todos os dias. Saul estava segurando uma lança. Então Saul pensou: vou espetar Davi na parede, e atirou a lança contra ele 2 vezes. Porém, as 2 vezes Davi